interessante a gente ver essas diferenças de tempos e experiências. E aproveitando então esse comentário da Vanessa, como vocês já têm uma grande bagagem na área acadêmica, vocês já têm essa visão, gostaria que vocês comentassem um pouquinho como que vocês enxergam então essa diferença de turmas, assim, desde que vocês começaram, primeiro dia de aula como professora, o que vocês enxergam assim de diferença no perfil dos alunos? Claro, agora também trazendo um pouco, aproveitando esse gancho um pouquinho, o que vocês veem no perfil dos alunos agora com o boom da IA e antes como que era, agora de alguns anos para cá vocês veem um aumento das mulheres entrando no curso ou ainda é a mesma porcentagem de meninas, decaiu, houve um momento que teve mais? Ou vocês nunca pararam para pensar nisso antes, agora que vocês estão percebendo que existe essa diferença gritante? Como é que tem sido a visão de vocês como professoras em relação aos perfis dos alunos que entram no IFE? Eu vou começar. Então, eu entrei no IFSU, eu dava aula em outras instituições, comecei a dar aula no ano 2000, né? Entrei, fiquei dando aula num curso técnico, mais nos cursos técnicos, né? E em 2008 eu passei no concurso ali no IFSU. O número de meninas reduziu 2000, na curso técnico, então até que tinha um pouco mais. Depois parece que começou a reduzir, e na ciência da computação, observando a ciência da computação, aqui no IFSU, a gente começou a ver um número maciço de meninos, né, e poucas meninas, e uma coisa de que na minha geração não tinha, né, do tipo assim, eu não me sentia inferior aos meninos, né. Na minha geração, eu não tinha essa questão de que, ele é menino, então ele é mais inteligente do que eu. Pela quantidade de mulheres que tinha na minha turma, né? E uma referência de grandes mulheres na área, assim, no curso em que eu fazia. Então, não tinha essa questão. Então, eu observo que hoje as mulheres chegam mais acuadas, não sei se seria o termo, mais medo, né, de não darem conta, né, do que os meninos, né, no curso, assim. Outra questão sobre, por isso da importância do teu projeto, né, Aline, por isso dessa importância de a gente se organizar e apoiar, né, acolher essas meninas no curso. Quanto a IA, eu penso que não vai mudar muito com relação à aprendizagem, porque hoje mesmo aplicando prova eu percebo, a pessoa que vai pedir para o ChatGPT fazer a questão para ele e ele me mandar, eu vou perceber que não foi ele que fez. Ele vai usar recursos que a gente ainda não viu em aula, que ele não sabe o que está fazendo, né? Agora, se o aluno pediu para o ChatGPT fazer e ele tentou entender, alterou, mexeu e mandou, ele está aprendendo. Na realidade, a IA, para mim, é um recurso que vai auxiliar o aluno a aprender, né? Então, assim como alguns alunos vêm para a aula, né, e não se esforçam para tentar aprender o conteúdo, né, eles vão pedir para a inteligência artificial resolver o problema para ele, né? E eu estava ouvindo um podcast esses dias que falava que o problema é criar soluções com a IA sem entender, e daqui a 3, 4 anos a IA não vai conseguir resolver a solução, o problema que ela mesma criou. Então a gente pode usar, na minha opinião deve usar, mas a gente tem que entender o que a gente está usando. E alguns alunos têm essa preguiça de tentar resolver a questão usando IA e te mandar, né? Só que assim, a gente já tem 30 anos praticamente de formada. A gente consegue identificar quando um algoritmo é construído pela IA ou quando é construído por um aluno, né?
Então, mas aí é uma questão de escolha, é uma escolha do aluno. Era mais alguma coisa que tu pediu para mim comentar? Isso aí. Indo nessa mesma linha da Carmen, primeiro falando sobre essa mudança aí do perfil do estudante ingressante, né, da área de TI. Eu acredito que foi ali em torno a partir de 2008 que começou a ter essa disparidade, né, esse número bem diferenciado aí na entrada. Uma coisa que a Carmen comentou lá no início, que se tinha inicialmente um perfil de quem ia fazer computação muito de secretária, né? Isso foi mudando, logicamente, ao longo do tempo, talvez isso tenha influenciado. Talvez uma questão das mulheres estar indo para áreas que é mais do cuidado, né? E não para as áreas que são mais duras, né? A engenharia sofre muito também com poucas mulheres para essa área, como a computação está sofrendo hoje, né? E as mulheres estão procurando talvez áreas mais da questão do cuidado, né? Então a gente tem que trabalhar com as meninas desde cedo para que elas possam abrir esse leque de possibilidades, né? E elas podem seguir para a área que elas quiserem, né? E vão se dar bem, assim como as meninas que vêm para a computação têm esse sucesso também, né? Então teve uma mudança aí, a gente tem que fazer um trabalho para recuperar esse interesse, né, pela área de TI. Eu queria comentar um pouquinho que eu falei que quando eu saí da faculdade, eu fui no mercado de trabalho, e a empresa que eu fui ser programadora, a empresa que eu trabalhei em Marau, e eu fui a primeira mulher programadora do time. Nunca, né, tinha tido uma mulher programadora no grupo, no time. Então, aí eu via, e foi relatado isso, de que, de fato, existia um certo preconceito em colocar mulheres trabalhando no grupo de programadores. Eu fui a primeira que abriu o caminho, tinha um certo olhar desconfiado, né, de uma mulher estar ingressando ali naquele grupo. Então, ali eu já comecei a sentir um pouco dessa questão, né? Mas a gente precisa enfrentar e a gente precisa, né, precisava buscar também esse espaço para abrir caminho para outras que vieram depois, com certeza, né? E teve um outro momento que também me senti um pouco, em primeiro momento, deslocada por ser a única mulher, foi quando eu ingressei no mestrado. Também, no grupo de pesquisa, eu era a única mulher, não tinha nenhuma outra. Mas, felizmente, fui muito bem acolhida pelos colegas e, nesse meio, nunca senti não me senti, né, excluída ou alguma coisa nesse sentido, fui acolhida por eles, né. Só para relatar um pouquinho essas diferenças do tempo de graduação para depois já no ingresso no mercado. Então, existe um tempo aí de acomodação, mas a gente tem que entender que a gente precisa fazer um bom uso dessas tecnologias. E se a gente souber usar de forma adequada, isso vai só nos agregar em termos de conhecimento. Essa semana mesmo, eu estava testando um software de IA para estudar inglês. E é fantástico, assim, eu achei o máximo, né? Porque tudo que eu falava errado, ele já ia me corrigindo. Então, aquilo que a Carmen falou, se eu não souber usar a IA para, de repente, já corrigir ali o que ele está errando e ele conseguir fazer essa compreensão, ele vai ganhar tempo, né? De forma alguma que vai substituir o professor. Quem sabe conduzir qual que é o caminho de estudo, sempre o professor vai estar ali. Mas essas tecnologias podem dar um suporte, podem agilizar esse processo de aprendizado. Mas a gente tem que ter essa consciência de utilizar de forma ética. E como o cara me comentou, a gente sabe quando o aluno está fazendo uso, mas não está agregando, não está se apropriando daquele conhecimento. Então, é nesse sentido aí que a gente tem que usar essas tecnologias e IA também, nesse sentido. E a nossa área, ela tem sido muito dinâmica, né? A gente comentava outro dia com alguns egressos, a gente teve o período da pandemia ali, que deu um boom, né? O profissional da área de TI, ele estava escolhendo onde ele queria trabalhar, né? Dada a demanda de profissionais. Aí agora a gente já está vendo que, né, teve um decréscimo. Está mudando agora o perfil desse profissional que está sendo necessário. Então, é uma área bastante dinâmica, a gente tem que sempre se adaptar à necessidade daquele momento, né? Mas é uma área que é fantástica, ela é muito desafiadora, mas a gente está sempre em busca para se manter, né, também dentro desse campo. Eu não sei, fiquei ouvindo assim, pensando, porque
claro, a minha caminhada, ela começa na, na metade da caminhada de vocês, né? Mas eu olhando, desde que eu entrei como aluna esse período de docente, parece que tá melhorando o processo. Claro, vocês viram, é aquela história, né? Então, vocês viram uma época em que tinha um boom muito grande. E eu nunca tinha pensado no porquê, eu nunca tinha associado com essa ideia de talvez voltado para uma ideia de secretária atualizada, né? Mas eu não sei, porque quando eu entrei, no técnico, acho que no técnico mais ainda, no técnico era uma, duas meninas por turma. E daí tu entrava, que nem eu entrei com eu e mais uma colega, e aí essa uma colega, ela ficou um semestre, e no outro semestre ela abandonou o curso. Então, eu me sentia extremamente sozinha. E na graduação, eu até comecei com duas colegas, na verdade a gente até tinha uma turma um pouco maior, eu não lembro acho que foram duas turmas de 24 alunos, se eu não me engano. E aí eu lembro, acho que já eram umas 5 meninas, a gente fez amizade ali, a gente tinha um trio ali. E aí esse trio, só que esse trio ele conseguiu andar por um ano e meio. Bem, uma das minhas grandes amigas da vida ainda é desse trio, né? Mas eu acabei perdendo a turma. E a turma tinha essas meninas e tinha um grande grupo que era bem unido de início. Porque a gente era a segunda turma era do Sistemas para a Internet. Então não tinha cantina, não tinha nada. Então a gente assim, era muito unida a turma. Só que a turma foi se pipocando, né? O que acaba acontecendo com uma certa frequência na ciência da computação. E aí, depois a gente ficou ali um ano e meio, acho que nós chegamos a ficar 2 anos, assim, muito unidos. E depois foi cada um fazendo algumas coisas. E aí, nesse algumas coisas, aí eu fui perdendo a minha turma, e aí eu fui me sentindo muito isolada. E hoje eu vejo, pode ser uma visão errada, é claro, mas me parece que as meninas são mais unidas. E me parece, daí eu não sei se tem a ver com geração ou com... Não, acho que não necessariamente com a IA, mas com a geração, talvez. Me parece que as pessoas estão um pouco mais acolhedoras. Apesar de que há um cenário, depois a gente vai, aos pouquinhos, vai conversando sobre isso, né? Um cenário que ele, talvez ele não sei se amedronta, mas ele traz essa rigidez por ser um ambiente muito masculino, enfim. Mas me parece que está mais acolhedor, que mesmo nos grupos de meninos, a gente vê as meninas conversando, a gente vê grupos de meninas. Então, assim, a gente conseguiu reunir ali, agora no congresso, 20 meninas no encontro. A gente, lá no IF mesmo, a gente conseguiu fazer encontros já com mais do que isso, né? Lá, num período muito pequeno, mas já conseguiu fazer encontro de 30 meninas. Aí, retornando na minha época não tinha 5 meninas no curso todo. Então, me parece que está melhorando aos pouquinhos, né? Com um passinho de cada vez. E de meninas que estão ficando como pesquisadoras, então que estão ficando ali durante o dia. Então, tu vê um pouco mais dela se sentindo parte dessa instituição. E aí, claro que isso talvez talvez umas 5 em 50, né? Então é um número pequeno, mas me parece que isso vai agregando um pouquinho mais. Em relação à IA, eu fiquei pensando, né? Tentando juntar a IA com a parte das meninas, o que isso pode ser positivo ou não. Eu acho que se eu tivesse IA na minha época, talvez teria sido um pouco muito, muito menos sofrido. Porque se eu tinha tanta vergonha, me sentia desconfortável, estava perdida em turma, então estava em turmas que eu estava ali fazendo uma disciplina, não conhecia ninguém da turma, me sentia desconfortável tanto de tirar dúvida com o professor, quanto com colegas, eu não tinha colega para tirar dúvida. E aí, quando eu entendi nada da matéria, o que eu faço, né? Hoje a IA me ajudaria nisso.
Então, me parece que ela pode ser uma ferramenta positiva nesse acolhimento, né? De você conseguir compreender uma matéria, mas claro, daí claro que tem essas questões que aos pouquinhos as pessoas vão conseguir ir entendendo como que ela está funcionando, né? Isso vai ser cada um ali testando. Porque sim, acontece dos alunos enviarem coisas prontas achando que aquilo está gerando algum aprendizado e que está enganando alguém, mas não está enganando nem eles, né? Mas aí é um detalhe, que aos pouquinhos eles vão aprendendo, né? Se acomodando dentro dessa nova tecnologia para conseguir ter essa com ela, né? Vanessa, se me permite um pouquinho, eu concordo contigo, assim, que eu acho que nos últimos anos são tantos movimentos, né, para realmente as meninas se sentirem mais pertencentes desse mundo, que a gente vem ganhando espaço. Então, eu acho que a gente tem que fazer essa análise realmente positiva. Mas a gente precisa continuar, porque a diferença ainda do número de meninas ainda é grande, né? Então, a gente teve também agora, né, esse final de semana, os nossos times para maratona de programação, e a gente estava com a maioria de meninas lá participando, né? Então, quer dizer, elas estão se sentindo aí pertencentes a esse mundo, então é muito positivo, mas eu acho que já é fruto de um trabalho que vem sendo feito. A gente sabe que não é só aqui, né? A Karen também participou de um evento agora, a gente vê os movimentos digitais, que é o movimento da SBT nacional. Então, bom, a gente está começando a ver, né, essa sementinha aí que foi plantada já começar a frutificar. Então, temos que seguir e continuar para que a gente possa abrir esse espaço, esse caminho para as meninas que estão vindo.